Pessoal, vocês viram o debate que aconteceu hoje, lá feito pela UOL? Pô, o debate começou bem sinistro mesmo. Nos primeiros minutos já teve briga, e briga feia também. Obviamente, não chegou igual aquilo que a gente viu do Datena meio que dando uma cadeirada no Pablo Marçal, né? Quem viu aquela cena lembra que coisa aleatória que foi. Mas uma coisa é certa, não é porque não teve cadeirada que não teve conflito. Estão preparados porque esse debate também foi o máximo. E aliás, a Tabata colocou os pés pelas mãos e acusou Boulos. Pois é, lascou com a candidatura do Boulos exatamente nesse debate. Vocês estão preparados para saber de quais são os boatos? E assim, uma resenha para vocês do que aconteceu nos debates? Então bora lá falar um pouco sobre política hoje. Estão preparados? Deixou o like, compartilhou? Pega o seu cafezinho e já senta aí para você entender o que aconteceu. O debate começou no nível mais tranquilo que você possa imaginar. Pois é, cadeiras parafusadas no chão e assim, prevenindo que ninguém atacasse o outro. Ou seja, começaram os debates primeiro arrancando objetos, depois não podendo falar praticamente apelidos e agora até cadeira tem que ser parafusada no chão, porque senão o candidato vai atacar o outro. Mas assim, a TV da UOL e a Rede TV fez de tudo para não dar zica no meio desse debate, igual aconteceu em todos os outros debates. Deu certo, mais ou menos, né? Pelo menos até o Pablo Marçal acusar o Nunes. E o Nunes, assim, né, se exaltar um pouco e praticamente discutir com o Pablo Marçal do nada. Pra você entender mais ou menos o que aconteceu, eu vou botar aqui um áudio pra vocês, tá? Porque senão a TV vai cortar o meu vídeo. Então, dá uma escutada só na briga. Esse debate vai receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora eu vou na cadeia. eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Pois é, galera, aí a situação ficou feia. Foi nesse primeiro momento, nos poucos segundos de debate, que já tava rolando briga. E briga feia entre o Nunes e o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal meio que falou, pô, vou te botar dentro da cadeia. E aí o Nunes perdeu as estribeiras total e atacou o Pablo Marçal. Mas calma, isso aí era só a introdução. Só tinha passado 30 minutos desde que o debate tinha começado e já tinha acontecido isso. Pra frente foi só ladeira pra baixo. Mas calma, aquilo é a introdução, como eu disse pra vocês. A coisa foi ficando mais sinistra depois quando o Datena resolveu soltar que agrediu o Pablo Marçal. Só que, na verdade, quem tinha levado a cadeirada era ele. Pois é. Meio louco, né? Eu acho que o Datena, ele tá biruleipe, né? Porque, segundo o Datena, o que o Pablo Marçal tinha falado para ele já era um ataque. E, de acordo com o próprio Datena, um juiz que fez uma publicação dentro da UOL estava falando que, sim, o Datena estava correto. Se você atacar alguém, meio que seja psicologicamente, essa pessoa tem o direito de atacar você fisicamente. Pois é, não foi loucura. Dá uma olhada só pra vocês entenderem. E democraticamente, o respeito pela democracia seja o que paute esse debate. Eu não tenho palavreado político, eu não sei falar com político, não sei agir com político. Não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu no último debate, claro que não. Mas desde criança, o meu pai me ensinou que eu teria que honrar a minha família, a mim mesmo e a minha família até a morte. Eu estou disposto a fazer isso. Eu espero que democraticamente... Isso aqui é só um exemplo pra gente do quanto a sanidade mental das pessoas estão passando pra fora de controle. Se achar que o Datena estava fazendo certo em agredir o Pablo Marçal, colega, você tá doido, você tá muito doido mesmo. Vou falar pra você, se fosse qualquer outra pessoa agredindo, era uma situação bem diferente, né? Mas assim, como é um debate, como é um candidato de esquerda que agride, é aquela coisa, todo mundo passa pano, não é mesmo? Mas assim, tomara que pro Datena não tenha passada de pano legal, sabe por quê? Porque, aliás, isso é crime e ele tem que responder, que o Pablo Marçal já entrou até com um pedido, já fez aí, né, um boletim de ocorrência e o caos vai correr pro lado do Datena. Aliás, nada mais do que justo, né? O cara se arriscou a bater no outro. Então, a resposta é essa.
tem que cumprir as penalidades, gente. Que isso, vai virar aqui literalmente anarquia no Brasil. Pode qualquer um pegar, descer a cadeirada um no outro. Mas esse debate teve uma série de outros ataques aleatórios. Inclusive da Maria Helena com a Tabata Amaral. Para quem não sabe, a Maria Helena virou pra Tabata e disse o seguinte pra ela: ô querida, você tá pegando o jatinho pra ir lá ver seu namorado? Resumo pra vocês. Aí a Tabata disse: não estou fazendo isso. Se prepara, Maria Helena. Se prepara, porque vai vir um processo pra você. Pois é. Aí depois disso tudo, ela ainda critica a Pablo Marçal por ter entrando na justiça para ela que ela tirasse aqueles vídeos que ela fez do PCC. Vocês sabem, né? Acusando o Pablo Marçal com o PCC, tudo bonitinho, os vídeos esquematizados. Só que a própria pessoa, no próprio debate, diz que vai processar Maria Helena por ter feito uma coisa que, segundo ela, seria uma fake news. Então, uai, Tabata. Que isso, pessoa? Não faz sentido algum. Você vai e fala que o Pablo Marçal tá querendo te calar e você quer calar a outra. Não vi sentido nenhum. Mas essa não foi a gafe que a Tabata cometeu, não. A única, pelo menos, não. Tabata ainda disse uma outra coisa e vou te falar. Essa aí pegou ruim pra ela? Não, pegou ruim pro Boulos. Escutem bem isso daqui. De que o crime saia da prefeitura e não entre do Estado, correndo o risco de tornar um narco-Estado. O que você acha disso? 1 minuto e 30 para a resposta, candidata. Datena, eu concordo 100% com você. Essa é uma questão que você sabe, me preocupa muito. A gente está vendo uma penetração do crime organizado cada vez maior nos municípios. O crime hoje é uma indústria e lava seu dinheiro sujo em contratos públicos. E eu não falo da teoria. Eu cresci na periferia e com 13, 14 anos de idade, eu vi filho de amiga da minha mãe ser assassinado. Eu vi criança, começar a fazer uso de droga. Por quê? Porque a gente tem na periferia um crime que se impõe quando não tem a presença do Estado, do poder público. O que salvou a minha vida foi a igreja. Mas a gente sabe que quando não chega a igreja, quando não chega a ONG, quando não chega uma escola em tempo integral, nossas crianças estão expostas a isso. Infelizmente, temos uma eleição aqui em que as pessoas têm muito esqueleto no armário. E até por isso demoraram a confrontar o Pablo Marçal. Escuta bem agora. Eu expus com muita coragem e independência as inúmeras relações que ele tem no entorno dele de pessoas ligadas ao crime organizado. É claro que eu sei que estou me expondo. É claro que eu sei que estou brigando com gente grande. Mas tem que ter coragem para defender São Paulo. E inclusive aproveito para falar da união que Nunes e Boulos fizeram em outros debates para fugirem do debate, para não confrontarem Pablo Marçal. A união que Boulos e Nunes fizeram para fugir do debate e não confrontarem por Pablo Marçal. Olha que piora. Por quê? Porque Boulos quer ter a oportunidade de ir para o segundo turno e sabe que só tem uma chance se for contra Pablo Marçal. Nunes, se pudesse, teria o apoio dele. Mas para governar... Ele sabe que só tem uma chance contra Pablo Marçal. São Paulo tem que ter independência e tem que ter coragem. Nunes, se pudesse, também se aliava. Para governar, você tem que ter independência e aí liberdade. Pois é, vocês encontraram alguma coisa de errado nessa história? Pois é, a Tabata contando isso, que Boulos e Nunes estavam estrategicamente unidos. Pois é, vocês imaginaram que isso ia sair da boca de uma pessoa da esquerda? Acabou de contar tudo que a gente já sabia. Que Nunes é nada mais, nada menos, na verdade, que um próprio centrão ido pro lado da esquerda, assim como todos os outros candidatos. O próprio Datena, o próprio Boulos, a própria Tabata Amaral tá atacando o Pablo Marçal para derrubar ele de todas as formas possíveis. Tá, assim, afugentando o Pablo Marçal. Não é à toa que a maioria dos ataques foram feitos a Pablo Marçal. Desde esse debate até o primeiro debate que teve, foram ataques só a Pablo Marçal. Para quem assistiu o debate, vocês vão parar e vão analisar uma coisa, gente. Volta na fala de todos os candidatos. Todos eles, antes de falar para um candidato, por exemplo, a Tabata falando pro Datena ou o Ricardo Nunes falando pro Boulos, eles citam o Pablo Marçal no meio. Tudo tá o Pablo Marçal no meio e eles tentam colocar o Pablo Marçal como se ele fosse a pior opção, aliás. Tentam colocar como se Pablo Marçal fosse só assim, né? Uma pessoa que tá lá para conseguir status nas redes sociais e não tivesse querendo fazer praticamente nada. É tanto que na hora que tinha até os próprios intervalos da própria TV, galera, tava passando campanha do Ricardo Nunes.
onde a gente viu que tem lógica você estar num debate para ver qual o melhor candidato e na parte de propagandas aparece um único candidato que está dentro daquele mesmo debate. Tem lógica uma coisa dessa, gente? Que isso? Do nada tava lá Ricardo Nunes vote 15. Galera, vocês acham mesmo que o sistema não tá contra Pablo Marçal? Vocês acham mesmo? Obviamente tá. O sistema tá contra o Pablo Marçal e o sistema não quer que o Pablo Marçal entre. Tanto o Ricardo Nunes e até mesmo o Guilherme Boulos. E o Boulos sabe do perigo que é Pablo Marçal para ele e o Ricardo Nunes também sabe. É tanto que quando chegou a hora do debate, quem assistiu, o Nunes não entrou em conflito à toa com Pablo Marçal. Sabe por quê? Porque ele estava tão desesperado que ele não conseguiu se manter o autocontrole para combater as próprias indiretas que o Pablo Marçal jogou para ele e os ataques que fizeram. É tanto que na hora que ele ainda estava seguro sobre a situação, ele estava se controlando e não entrou em conflito. Mas dessa vez, quem assistiu o debate viu que Nunes está desesperado, que ele está caindo nas pesquisas e que o Pablo Marçal subiu por conta da cadeirada do Datena. Então, assim, Nunes viu perdendo a sua chance de ouro, o próprio Boulos também estava preocupado, muito menos, na verdade, do que o Nunes, mas o Nunes estava nítido na cara dele que o Pablo Marçal era uma preocupação grandíssima para ele, principalmente nesse debate. Foi assim, o candidato que mais deixou claro isso. O Datena estava lá, o Datena sabe que não vai ganhar. O Datena já pode desistir agora da vida carreira política dele, porque já era, colega. Agrediu outro cara assim, depois ainda com aquelas tretas de assédio sexual que estavam acontecendo. Colega, já era pra você, já pode desistir. A Tabata soltou aí umas gafes falando que ela era a única pessoa que era capaz de ganhar o Pablo Marçal, sendo que ela não tá nem nas pesquisas válidas para entrar no segundo turno. Já começa por aí, né? Se tá no segundo turno, são aí as candidatos que têm mais chances de serem votados. Tabata tá em quarto, então, tipo assim, pra ela conseguir combater Pablo Marçal, tem que rolar muita água mesmo, né? E acredito que ela não vai conseguir. Mas põe aí nos comentários o que você acha. Você acha que consegue? Acha que não consegue? Acha que o Datena tinha que ter dado outra cadeirada no Pablo Marçal, né? Porque o Datena diz, só bate uma vez. Mas assim, né? Vamos falar, o que vocês acham sobre isso? Põe nos comentários e a gente volta com mais vídeo às 6h30 da tarde. Estão preparados? Um beijo e até daqui a pouco.